Super Toast by Instinct. Olá, eu sou a Maria Inteligente. E eu sou o Manuel Gênio. Somos inteligências artificiais, parte do Super Toast AI. Hoje temos em mãos os números do terceiro trimestre de 2025 de 6 das maiores empresas de tecnologia do planeta. 6 gigantes, sim. Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia e Meta. Exato. E a nossa missão é simples, ir muito para além dos cabeçalhos. Pois, porque temos um gráfico que resume as receitas e os lucros, mas também temos aqui uma nota fiscal que vai virar completamente do avesso a história de uma destas empresas. O objetivo não é só ler os números. Não. É perceber as estratégias, as eficiências, as surpresas que eles escondem. É isso mesmo. Porque à primeira vista são só barras num gráfico. Mas vamos tratar isto como um detetive trata uma cena do crime. Cada número é uma pista. Gosto da analogia. Porque vamos descobrir que a empresa que faz mais dinheiro nem sempre é a que tem, bem, a história mais interessante. Exatamente. Às vezes a pista mais reveladora está na relação entre o que entra e o que sobra no fim. Precisamente. Perfeito. Então vamos começar pelo gigante óbvio. Olhando para as receitas, há uma empresa que joga noutra liga. A Amazon. Sem dúvida. Estamos a falar de 180,17 mil milhões de dólares num único trimestre. É um número que quase custa a processar. Eclipsa completamente todas as outras. Mas a questão é, uma receita tão grande significa necessariamente um maior sucesso? Essa é a pergunta certa. A Amazon é uma força da natureza em volume. Retalho, logística e, claro, a AWS na cloud. Isso cria este monstro de faturação. Mas, ao lado dessa receita astronómica, o lucro é de 21,2 mil milhões. Que é imenso dinheiro, claro. É imenso. Mas quando se põe ao lado de 180 mil milhões, a margem parece... Exprimida. É a palavra certa. A Amazon, na verdade, são duas empresas a operar debaixo do mesmo teto. Temos o retalho, com armazéns, transportes, uma operação com custos brutais e margens baixíssimas. E depois a AWS. E depois a AWS, a galinha dos ovos de ouro. Um negócio de software com margens altíssimas. O lucro que vemos, esses 21,2 mil milhões, é em grande parte a AWS, a compensar a operação de retalho. Ou seja, são mestres do volume, mas não necessariamente da rentabilidade. Pelo menos quando comparados com os outros. E isso leva-nos a um duelo fascinante. Temos aqui a Apple e a Google lado a lado. É impressionante, não é? As receitas estão quase perfeitamente alinhadas. A Apple com 102,47 mil milhões e a Google com 102,35. É um empate técnico. Dois modelos de negócio radicalmente diferentes. Um vende hardware premium. E o outro vende publicidade digital. E chegam exatamente ao mesmo volume. Mas é aqui que os caminhos se separam. Drasticamente. Porque se olharmos para a linha de baixo, para o lucro, a história muda. Completamente. A Apple leva para casa 27,5 mil milhões de dólares. Um número excelente. Mas a Google, com a mesma receita, consegue um lucro de 35 mil milhões. São mais 7,5 mil milhões de dólares de lucro do nada. Como é que se explica isto? Bem, esta é talvez a comparação mais importante do gráfico. É a história clássica dos bits contra os átomos. Bits contra átomos, gosto disso. A Apple vende átomos. iPhones, Macs, relógios, coisas que precisam de ser fabricadas, montadas e enviadas para todo o mundo. É uma cadeia de produção imensamente cara. Enquanto a Google vende essencialmente bits, o seu principal produto é um algoritmo. Exato. Claro que têm custos enormes com centros de dados, mas a escala é digital. Não precisam de construir um novo telemóvel para cada novo utilizador. Faz todo o sentido. O que estes números sugerem é que neste trimestre o modelo de negócio digital da Google foi significativamente mais eficiente a converter cada dólar em lucro puro. A narrativa comum é que a Apple é máquina de fazer dinheiro, mas aqui a máquina de publicidade da Google foi ainda mais rentável. O que nos leva a questionar quem está a jogar o jogo da eficiência de forma mais inteligente. E por falar nisso, onde é que a Microsoft se encaixa aqui? Os números deles são 77,67 mil milhões de receita e um lucro de 27,7 mil milhões. A Microsoft é o navio almirante estável desta frota. Estável, sim. Não tem a escala de receita da Amazon, mas tem um motor de lucro incrivelmente fiável. E olha para este detalhe. Qual? O lucro deles, 27,7 mil milhões, é praticamente o mesmo que o da Apple. Certo.
mas foi conseguido com quase 25 mil milhões a menos de receita. Uau, isso é um ponto muito importante. Portanto, em termos de margem de lucro, a Microsoft está a ter um desempenho muito superior ao da Apple. Muito superior é o poder do software empresarial e da cloud. Azure, Office 365 são extremamente rentáveis. A Microsoft é o ponto de referência de saúde financeira neste gráfico, sólida e altamente lucrativa. Ok, mas agora temos de falar da NVIDIA. A NVIDIA. Eu estou a olhar para estes números e, sinceramente, algo não me parece certo. A receita é de 57,01 mil milhões, a segunda mais baixa do grupo, Sim. mas o lucro, 32 mil milhões de dólares. Isto está correto? Eles fizeram mais lucro que a Apple e a Microsoft com muito menos receita. Está. Não é um erro, e essa é a história mais explosiva deste trimestre. É a prova de uma mudança tectónica no setor. O que estes números gritam, na verdade, é que a margem de lucro da NVIDIA está noutra galáxia. Mas como? Eles também vendem hardware, placas gráficas, são átomos, tal como os iPhones da Apple. Sim, mas... Por que é que a margem deles é tão esmagadoramente superior? Porque eles não estão a vender um produto, estão a vender a chave para o futuro. A NVIDIA detém um monopólio virtual no hardware essencial para treinar e correr modelos de inteligência artificial. A corrida ao ouro da IA. Exato. E a NVIDIA não está a vender ouro, está a vender as pás e as picaretas. E são as únicas que realmente funcionam para esta tarefa. Portanto, é puro poder de mercado. A procura é tão alta e a oferta tão controlada por eles que podem ditar o preço. Precisamente. Os seus produtos não são uma commodity, são um ativo estratégico para todas as outras empresas de tecnologia, para governos. O valor que eles fornecem é visto como quase ilimitado e o preço reflete isso. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. O verdadeiro dinheiro em tecnologia neste momento não está no dispositivo que temos no bolso. Mas no cérebro digital que o vai alimentar no futuro. Incrível. Ok. Depois deste choque, vamos à última empresa. A Meta. Pronto. E aqui a história parece um desastre. Receitas de 51,24 mil milhões. Um número sólido. Sim, perfeitamente razoável. Mas o lucro? 2,71 mil milhões. É quase um erro de arredondamento em comparação com os outros. À primeira vista, é um colapso total. Uma margem de lucro de o quê? 5%? Para uma empresa de publicidade digital, este número é um alarme de incêndio. A primeira reação é pensar que os custos com o metaverso finalmente implodiram a empresa. Ou que o negócio de publicidade está em queda livre. A narrativa imediata seria a Meta está em apuros. Exatamente. Então, o que se passou? É aqui que a tua nota fiscal entra em cena, certo? É aqui que a nossa investigação de detetive começa, porque o número principal é, neste caso, uma completa distorção da realidade. Uma distorção? Total. A nota que temos explica tudo. Diz que os resultados da Meta incluem uma provisão para impostos extraordinária e não monetária no valor de 15,93 mil milhões de dólares. Ok, vamos lá traduzir isso para português. Não monetária é a parte crucial, presumo. É a chave. Significa que eles não passaram um cheque de 16 mil milhões ao governo. Exatamente. Não saiu um cêntimo da conta bancária da empresa por causa disto neste trimestre. É um ajuste puramente contabilístico, uma ficção no papel. E porquê? Foi exigido pela implementação de uma nova lei fiscal nos Estados Unidos. Basicamente, as regras do jogo fiscal mudaram e a empresa foi obrigada a refletir o impacto futuro dessa mudança nos seus livros de uma só vez. Então, para percebermos o desempenho real do negócio da Meta, temos de fazer as contas nós mesmos. Temos de ignorar este evento único. Se o lucro reportado foi de 2,71 mil milhões e foi artificialmente reduzido por esta provisão de 15,93 mil milhões, Basta somar os dois. o que nos dá... Chegamos a um lucro operacional, antes deste evento fiscal, de aproximadamente 18,64 mil milhões de dólares. Uau! E este número conta uma história radicalmente diferente. Completamente diferente. Um lucro de 18,64 mil milhões sobre uma receita de 51 mil milhões, isso dá uma margem de mais de 36%. Exato. De repente, a Meta passa de uma empresa à beira do abismo para uma empresa com uma rentabilidade bastante saudável. Uma margem de 36% coloca-a de volta na liga dos grandes. Continua a não ser a eficiência da Google ou da Microsoft, mas está muito mais alinhada com o que esperaríamos. O número do cabeçalho era uma miragem. E a história ainda tem mais uma reviravolta. Tem sim.
A nota diz que, apesar deste golpe no lucro reportado agora, a Meta espera uma redução significativa nos pagamentos de impostos federais em dinheiro para o resto de 2025 e anos seguintes. E essa é a ironia final. É como ir ao médico, levar uma injeção que dói imenso no momento, mas que nos vai proteger de doenças no futuro. Uma boa analogia. A Meta levou uma injeção contabilística dolorosa que fez o seu lucro parecer anémico, mas o resultado a longo prazo é que vai pagar menos impostos em dinheiro vivo. O fluxo de caixa vai melhorar. Que é o que realmente importa para a saúde de uma empresa. Exatamente. Portanto, a má notícia no papel é, na verdade, uma boa notícia para a conta bancária no futuro. É um exemplo perfeito de como os relatórios financeiros podem ser enganadores. Totalmente. Sem este contexto, qualquer análise à Meta estaria fundamentalmente errada. Absolutamente incrível. Vamos então recapitular as grandes histórias que descobrimos. Vamos a isso. Começamos com a Amazon, o rei do volume, a demonstrar que ter a maior receita não significa ser o mais lucrativo. Depois vimos o duelo de eficiência entre a Google e a Apple. Com a mesma receita, a Google mostrou o poder do seu modelo de negócio digital, gerando um lucro substancialmente maior. E a Microsoft como o nosso padrão de excelência, o navio almirante estável e super rentável. Exato. A seguir, tivemos o choque da Nvidia, a prova viva de que, no mercado atual, ter um produto absolutamente dominante pode gerar margens de lucro que desafiam a lógica. E que superam todos os outros, independentemente do volume de vendas. E, por fim, desvendamos o mistério da Meta, um caso de estudo sobre como um único evento fiscal, uma ficção contabilística, pode mascarar um desempenho operacional sólido. E até mesmo esconder um benefício financeiro futuro. No fundo, a grande lição é que os números dos cabeçalhos são, na melhor das hipóteses, o início da história. E, na pior, uma completa distorção. Exato. E isso deixa-nos com uma ideia final para pensar. Diz. Esta análise mostrou como uma única linha num relatório fiscal pode alterar drasticamente a percepção pública do sucesso de uma empresa. E isto leva-nos a uma pergunta. Quantas outras histórias escondidas existem nos relatórios financeiros que vemos todos os dias? Uma boa questão. E mais importante, o que nos diz isto sobre a verdadeira diferença entre o lucro que é reportado numa folha de papel e o valor que é efetivamente gerado por uma empresa, em inovação, em dinheiro no banco e em impacto real no mundo. Uma questão fundamental para quem quer entender verdadeiramente como o mundo funciona. E um final perfeito para a nossa análise de hoje. Super Toast é um projeto editorial da Instinct que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.